com seus 3 minutos de atraso. Tá bom, pastor. Liguei aqui, peraí. Aí tá. Só vou ligar aqui a lâmpada aqui, peraí. Pastor Jones tem que ter um... Eu ver a imagem fica meio... Vou ligar aqui só Não, tá bom, a imagem tá boa, mano. A imagem tá boa. É rapidinho aqui, peraí. É só ligar a luz aqui, peraí. Mas você já tem luz que sai de você, amado? Glória a Deus, né? Amém. Só pra, né? Então, tá bom. Peraí. Glória a Deus, né? Tá vamos bom. lá, vamos embora. Deixa eu... Obrigado, senhor. Obrigado, senhor, por trazer aqui para nós, o pastor Jones. Muito obrigado, Pai, que agora flua o teu amor, do teu coração sobre o pastor Jones, ele venha a ser o vaso para o Senhor, o vaso de alegria e sentimento sobre todos nós. Mostre para nós os teus segredos, os teus mistérios, através do pastor Jones agora, sim, Pai. Muito obrigado por ter trazido ele aqui para nós, Pai. Estamos muito felizes. E que o Senhor venha abençoar ele, a pastora Nilva e os pais da pastora Nilva. Parece que ele tem que visitar mais tarde. Visita, então, Pai. Abençoa, Pai. O tempo é tão curto. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos lá, né, queridos? Em nome de Jesus. A paz aí, paz, Ezequiel. Deus abençoe, né? Irmã Eliana, Maria Carmo, Catiúcia, Gislane, né, amados? Todo mundo aí, Lara. Glória a Deus. Que Deus abençoe cada um aí que está na presença do Senhor Deus, né, queridos? Aí, ó, em nome de Jesus. Louvado seja o eterno Deus. Quem mais? Irmã Rosana. Glória a Deus. Que Deus abençoe todos aí. O nosso amado irmão Evandro. Glória a Deus aí, ó. O evangelista da estrada, né? Glória a Deus, aleluia. Amém, queridos? Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Vamos orar, pedir que o Espírito Santo aí nos dê uma palavra aí, nos inspire, né, queridos? Poderosamente. E que o Espírito Santo possa revelar as coisas, né? Possa usar esse servo aqui, né, amado? Glória a Deus, assim, como o Senhor faz com cada um que entrega a sua vida realmente nas mãos do Senhor, né, amados? Louvado seja Deus, todo mundo pode ser um instrumento nas mãos do Senhor, poderoso. Para Deus não há limitação nenhuma, né, querido? Não interessa se você não teve oportunidade de estudar, se você não teve, né? Glória a Deus, querido. Mas você busca o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e Ele vai fazer um milagre na tua vida, uma obra tremenda e maravilhosa, né, querido? Ele vai começar na tua vida uma obra extraordinária. As coisas não são instantâneas, queridos, né? Glória a Deus. Deus nos aceita instantaneamente, quando a gente tem fé, né? Quando a gente crê naquele sacrifício doloroso do Senhor Jesus, que Ele pagou um preço alto já, né, amados? Por isso que vem a palavra graça, né? Porque daí que vem a palavra, eu ganhei aquilo de graça. Entendeu, querido? Isso foi de graça, né? Mas existe aquele ditado que diz, não existe nada que seja de graça, né, amado? Não existe, porque alguém pagou. Mesmo que você ganhou de graça, alguém pagou. Né, querido? Glória a Deus. Então, a própria graça teve um preço. Né? E quem pagou foi o Senhor Jesus, o Messias, previsto pelas Escrituras, né? Que viria. Só que o judeu, né, da tribo de Judá, que foi a única tribo que sobrou inteira, não foi dispersada, da dispersão, né, querido? Glória a Deus. E Jesus Cristo veio da tribo de Judá, tribo de Davi, né, querido? Glória a Deus, foi uma tribo que Deus preservou. Né? Foi para a Babilônia, ficou cativa, e Deus tirou com mão forte e poderosa, né? Amém, querido? Deus levantou Ciro, né, uma pessoa que não era
da linhagem hebraica, nada. Ele era um rei persa, né? Ele era um rei persa, do reino medo-persa. Eu não sei se ele era medo ou persa, né? Porque era o reino medo-persa, porque tinha os povos medos e os persas que se uniram num só império. E Ciro, se eu não me engano, era persa, né? Se eu não estou enganado, né, amado? Acho que ele era persa. E ele foi levantado por Deus, né? A gente vê isso no livro de Daniel, quando Daniel começa a receber as profecias depois dos 21 dias de jejum, né, querido? Que o anjo do Senhor deu para ele o resto do livro, né? Do capítulo 9, quando ele faz aquele jejum, até o final, até o capítulo 12, foi tudo o anjo que falou para ele. Ele só escreveu o que o anjo disse, né, mano? Coisa tremenda, né? Louvado seja Deus. E é um anjo que teve aquela batalha espiritual, né? Onde esse anjo enfrentou os príncipes espirituais da Pérsia, né, mano? Que era aquele reino ali, entendeu? Glória a Deus, né? Então veio os príncipes da Média e da Pérsia. Os príncipes o quê? Das trevas. Então você vê que há príncipes que dominam regiões inteiras, impérios inteiros, queridos. Existem príncipes das trevas que dominam impérios inteiros, países inteiros. Influenciam, pelo menos, influenciam. Amém, querido? Isso aí a gente aprende o quê? Batalha espiritual, né? É uma linha da espiritualidade nossa, né? É a batalha espiritual. Entende? Então, ele teve 21 dias, né? Desde que, Daniel, entenda, né? Entenda a visão. Só que Daniel era humano, querido, um ser humano. Entendeu? Ser humano, limitado. Como nós, como eu, como você, né? A nossa inteligência é limitada. Tudo é limitado nosso. Né, mano? Seres humanos. Daniel, ser humano. Mas foi dito para ele, Daniel, tu és muito amado. Tu és uma pessoa amada dos céus. Glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Por quê? Porque ele era melhor do que todo mundo? Não. É porque ele se, né? Você pode ver a história de Daniel lá no comecinho. Ele recusava os manjares do rei Nabucodonosor, né? O rei Nabucodonosor, o principal rei babilônico que trouxe Israel. E da linhagem de Israel tinha pessoas da nobreza, da família real. E Daniel era um deles, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles eram da linhagem real, eles eram pessoas estudadas. Eles eram inteligentes, estudaram muito, porque eles eram da linhagem real, sabe, da família do rei de Israel, né? Ou da linhagem da real mesmo, né? Dos reis, né, querido? Mas o que aconteceu? Ele era uma pessoa que se desviava dos manjares, porque ele sabia que a comida que estava sendo servida lá, aquelas delícias, imagine só umas comidas maravilhosas aí que você pode pensar hoje, hein? Né? Imagine as comidas mais finas aí que você pode imaginar, que a alta sociedade aí come, né, amado? Que todo mundo deseja no mundo, né? As melhores bebidas, melhor vinho, melhor carne, entendeu? Tudo aí que você possa imaginar, entendeu? Aí, ele recusou, entendeu? Ele não quis, amado. Ele recusou o melhor que o rei estava dando, os manjares, entendeu? Então é isso que nós temos que fazer também. Nós temos que recusar os manjares que o inimigo nos coloca na frente. Entendeu, querido? É a terceira tentação de Cristo. Se ajoelha diante de mim, que eu te dou tudo, que tudo é meu. E o ser humano é a
tentação que mais faz o ser humano cair. Né, querido? Glória a Deus. Então Daniel não aceitou aquilo, a melhor vinho, a melhor comida, sabe? Porque ele sabia que tudo aquilo estava consagrado àquela entidade da Babilônia. Era o que, qual que era a entidade da Babilônia? Era Marduk, né? Como é que é? Não sei qual é o nome aí da entidade. Estava lá governando. Né? Era, né? Bel, né? Bel ou Baal, sei lá. Uma dessas entidades aí. E tudo aquela comida era consagrada a esse Deus. Entendeu? E era coisa boa, não era coisa ruim, não. Entendeu? Era coisa boa. Às vezes, né, a gente fica tentado com as melhores roupas, os melhores hotéis, né, querido? Viagens de primeira classe, entendeu? A gente fica tentado com isso, não fica? Quem que não quer ter uma casa na praia, né? Jesus Cristo. A batalha espiritual, ó. A batalha começou lá fora, lá, mas tá escutando os cachorros lá? A batalha tá lá fora já. Oh, glória a Deus, aleluia. Né, mano? Entende? Então, Daniel simplesmente não quis. O que ele falou? Eu vou comer legume. Xarabaço, decanta, eu como legume. Eu não quero xarabá, né? Isso, obrigado, irmã Lara. Marduk, Merodach, né? Glória a Deus. Eu não vou comer nada desse Deus aí, ó. Não quero saber, não. Pode ser o melhor. Né? Pode ser Adidas, pode ser... O que você... né? Tudo aí, querido. Glória a Deus. Né? Não. Entendeu? Não interessa, não. Eu como legume. Xarabaço, decanta, né, mano? Entendeu? E isso agradou ao Deus do céu de uma maneira extraordinária. Então não é que Daniel era melhor que todo mundo, nem pior. Ele escolheu agradar a Deus num mundo contaminado, né, querido? Num mundo que nos oferece coisas, né? Glória a Deus, né, amado? Ó, já parou aí. Glória a Deus, né? Amém, querido? Um mundo que nos oferece coisas, né? Coisas boas, não são ruins. Mas o problema é de quem é essas coisas, entendeu? O problema é de quem é. Pertence a quem? Entende, querido? Foi o que Daniel fez. Ele sabia que era lá consagrado a Marduk, Merodach. Não interessa. É o melhor? Não quero, não. Fico com legume. Esse é o servo de Deus, de verdade. Né, querido? Então foi feito esse teste. Ele falou, não, como legume. E o cara deu legume lá. Né? O chefe lá, eles viviam no palácio do rei. Né? Eles estudaram, Daniel estudou muito, toda a matemática babilônica, todas as ciências que eles tinham lá, ciências avançadas, né? Tanto que diz que os 3 magos que foram visitar Jesus vieram dessa escola de Daniel. Pastor Lucas também tem bastante informação sobre isso aí. Né, querido? Tanto que eles sabiam exatamente onde Jesus Cristo nasceu. Né? Foi escola, eles estudavam os astros, né? As conjunções. Né, querido? Um monte de ciência mesmo. Ciência, querido. Por exemplo, astrologia é ciência. Aliás, astronomia, né? É uma ciência. O que estuda o quê? As estrelas, o céu, as conjunções das estrelas, dos planetas, né, querido? O que é uma constelação? É uma união de estrelas. É uma constelação. E todos aqui, já vários, né? A gente já sabe que o céu, ele pode ser lido. O céu pode ser lido. E essas entidades aí, ó, né, que são realmente seres, assim, muito mais inteligentes e fortes do que a gente. Tem nem comparação, é comparar a gente com uma formiga, entendeu? Nós diante deles. Né, amados?
E eles leem os céus. E Daniel, ele era o quê? Ele era o chefe lá dos magos. Né? Ele era o chefe dos astrólogos. E ele tinha, o que estava escrito sobre Daniel? Ele tinha a sabedoria de Deus. Sobre ele tinha o espírito da sabedoria sobre ele. Né, querido? Ele tinha um dom divino que destacava ele dos outros. Mas por que ele tinha esse dom? Pelaquilo que ele fez no começo. Preferir comer legumes. Entendeu? Por isso que ele ganhou esse dom da sabedoria. Essa dádiva, esse presente, essa pérola, como disse a irmã Gislaine. Né, amado? Por isso que ele ganhou. Porque ele foi provado e foi aprovado. Então, as nossas provas, queridos, elas acontecem aqui na Terra. Aqui. Entendeu? É aqui que acontece o teste. Aqui. Se você passa, Deus te dá. Se você reprova, você não ganha. Mas você tem chance de novo. Até você morrer. Até você morrer. Entende? Você reprovou, continua. Não desista. Porque o que está escrito? Que Deus não se agrada daquele que retrocede. Né? A alma que... Como é que é? Aquele que retrocede, a minha alma não se compraz. Aquele que desiste. Né, amado? A minha alma não se compraz. Glória a Deus, mas Deus gosta do que aquele que continua. Porque todos nós eu já reprovei várias já. Mas a diferença é que a gente persiste. Persistência. É isso que agrada. Porque Deus sabe que a gente vai ser reprovado muitas vezes. Ele já sabe disso. Mas é a persistência. Entende, querido? Aí Deus te dá o dom. Se você passou no teste, Deus te dá. Entende? Deus te dá com o maior prazer do mundo. Amém, querido? Foi por isso que Daniel recebeu, e Sadraque, Mesaque e Abednego também. Né, querido? Lembra da fornalha, né? Tava Sadraque, Mesaque e Abednego. Todo mundo tinha que se dobrar para tal da estátua do Nabucodonosor. Eles não se dobraram. Falou, não. Só adoramos ao Deus Altíssimo. Aí o Nabucodonosor mudou a face dele, mudou o semblante de ira. Vou dar mais uma chance para vocês aí. Senão eu vou jogar vocês na fornalha 7 vezes mais acesa. Mais quente. Vai lá de novo. Todo mundo toca a flauta, o tamborim. Tudo lá, de novo. Nada, não se dobraram de novo. Aí sim, aí o cara ficou possesso mesmo aí pelo Marduk e mandou eles pra fornalha, né? Tão quente que até os soldados que jogaram ele lá dentro também morreram, se queimaram. Mas o que diz a palavra de Deus pela fidelidade deles? Então isso é fé, isso é acreditar em Deus, querido. Isso é ter fé. Entendeu? Isso é ter fé. É acreditar. É você fazer algo por Deus. Né? Você renunciar a algo por Deus. E eles chegaram ao ponto de renunciar a sua própria vida por Deus. E o que aconteceu? Jogaram eles lá na fornalha 7 vezes mais quente. Só que algo inusitado aconteceu. Eles começaram a andar no meio do fogo. E Nabucodonosor viu aquilo. Né? A perna dele tremeu. O joelho dele começou a tremer. Entendeu? Porque ele viu eles andando naquele fogo da fornalha. Entendeu? Só que tinha um quarto homem lá. Quem era o quarto? Né, mano? Quem era esse quarto homem que estava lá? Tinha um quarto. Que era aqueles que estavam com ele. É aquele que estava com eles. Né? E daí tiraram ele da fornalha, eles da fornalha, não tinha nem um fio de cabelo queimado, nem a barba, nem um fio de barba queimado. Tinha. Aí o Nabucodonosor já tremeu nas bases
e mandou todo o reino glorificar esse Deus que eles serviam, né, amado? Então essa é a ousadia nossa, é a ousadia de você ter fé, entendeu? É a ousadia. Então isso são os testes que nós passamos na vida, entendeu, querido? E é os testes que nos fazem-nos receber os dons, né? Tem que passar pelo teste, querido. Senão a gente não recebe o dom. Entende? Glória a Deus por isso. Você tem que mostrar, é o teste, por isso que é o teste, a prova, a tribulação. É aí que vai provar se você realmente tem o merecimento para aquele dom. Né, querido? Você está entendendo como é que é o negócio? É assim, por isso que vem a prova e a tentação, a tribulação, entende? E você vai receber. Glória a Deus, querido. Louvado seja Deus. Mas o fato de você crer em Jesus, né, já é um sinal de fé. Já é o começo da fé. E não é uma coisa difícil, né, querido? A gente crê em Jesus, no sacrifício dele. Esse aí é o comecinho, que não é nada difícil, né? E você tendo essa fé aí, de crer no sacrifício de Cristo, você já recebe o Espírito de Deus, né? Você vai receber o Espírito de Deus na tua vida, e a partir daí, esse Espírito vai te guiar. Vai começar a guiar a tua vida, né? Numa caminhada linda, tribulosa, de provações, de dificuldades, mas linda e maravilhosa, onde Deus vai te dar muitos dons, muitas dádivas do céu. Glória a Deus, né, pastor? Glória a Deus, né? Amém. Muito lindo aí sua mensagem, muito obrigado. Os cachorros aí parecem de fogo hoje, né, mano? Deu uma batalha espiritual lá fora. Meu Deus, o senhor faz uma oração por nós, por favor? Vamos sim. Né? Pai querido, muito obrigado por ter pago esse preço do teu Espírito Santo, do Espírito de Deus estar sobre nós agora, nos guiando. Né, guiando pelas provas para a gente poder receber as tuas dádivas, os teus presentes, as tuas pérolas do céu, sabe? Para a gente poder sermos instrumentos, para nós, o Senhor nos transformar como instrumentos vivos da tua glória, para anunciar essas coisas, anunciar esses presentes, essas dádivas, para quem quiser. Essa graça que é de graça para quem quiser. Né? É uma coisa tão fácil que é só crer. Só acreditar lá naquele sacrifício, né? Você que assistiu alguma vez os filmes do Evangelho de Jesus, né? Onde aparece o filme de Jesus, a vida dele, ele na cruz. É só você acreditar naquilo, no que ele fez, que ele ressuscitou ao terceiro dia, que ele ressuscitou dos mortos, está vivo, subiu ao céu, né? E você acredita nele, você recebe o Espírito de Deus, a presença de Deus na tua vida, vai transformar a tua vida para sempre. E você será guiado por esse Espírito agora até você morrer. Glória a Deus por isso. Então você, meu querido, só faça essa simples oração na tua vida. Se ajoelhe, faça essa simples oração, né, que você vai receber esse Espírito. Glória a Deus, vai te guiar para o resto da tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Amém, 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 amado. Glória a Deus, né? Eu declaro o amor de Deus e a paz e a proteção sobre você, a pastora Nilva e os pais, a pastora Nilva aqui. E que o Senhor esteja com você, protegendo você, guiando todos vocês nesse caminho maravilhoso que ele tem criado para vocês. Oh, glória em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém, amém, amém. Amém, amém, gente. Deus abençoe. Um abraço a todos. Tchau, tchau.